Era uma noite quente de verão. Eu estava de visita na casa dos meus tios no interior de Minas Gerais. O ano era 1985. Eu me chamo Afonso. Na época eu tinha 14 anos. Era a segunda vez que ia pra lá, e só fui porque minha tia, que é irmã da minha mãe, cobrava muito que eu a visitasse. Ela é muito legal comigo, não posso dizer o mesmo do meu tio. Ele é muito sério e eu quase não o via em casa, pelo menos foi assim da primeira vez, mas nessa segunda vez que eu fui lá ele estava diferente, mais comunicativo e mais presente. Lembro que sussurrei para minha tia o que aconteceu com meu tio. Ele nem parece a mesma pessoa. Ela sorriu e me contou em primeira mão que estava grávida. É o primeiro filho deles. Esse é o motivo do meu tio estar tão feliz. Ao amanhecer ele me chamou para ir pescar com ele e seus amigos. Eu não queria ir, detesto pescaria até hoje, mas não quis desapontá-lo. Me arrumei e nós fomos. Ele me apresentou para os seus amigos, senti orgulho na sua voz, parecia que ele apresentava seu próprio filho. Seus amigos eram mais amigáveis e brincavam o tempo todo, contavam piadas, e nós riamos muito. Nós fomos na caminhonete do meu tio. Até uma certa parte do caminho, paramos em um trecho da estrada que não dava para ir de carro. Seguimos a pé e andamos por, mais ou menos, meia hora por um pasto que parecia não ter fim. Quando chegamos ao nosso destino já se aproximava das 10 horas da manhã. Era um rio bem barrento, uma relva baixa dos dois lados, tinha cabeças de gado pastando por lá, e urubus repousando sobre os galhos das poucas árvores daquela região. Nós levamos alguns lanches, um isopor com gelo, cervejas, refrigerantes e água, alguns pães e mortadela. Eu que não tinha nem tomado café da manhã já fui preparando um sanduíche para mim. Um dos amigos do meu tio viu e disse: "Você não está alimentando esse garoto não, Luiz? O moleque está com fome de 10 mendigos." Meu tio e o outro amigo dele riram. Eu não fiquei sem graça, pelo contrário, eu ri junto com eles. Nunca tive essa frescura de pegar pilha por causa de alguma brincadeira. Sendo sadia eu não via mal algum. Passamos a tarde lá, rimos e conversamos. Confesso que foi divertido, mas depois do que houve eu passei a odiar pescaria ainda mais. A tarde chegou e o sol estava baixando. Nós estávamos tão descontraídos que nem percebemos quando começou a escurecer. José, um dos amigos do meu tio, foi quem falou: "Olha gente, se não pegamos nada até agora, acho que não vai ser agora que vamos pescar alguma coisa." Nesse momento, Fagundes, o outro amigo, sentiu alguma coisa puxar sua isca. Ele enrolou seu molinete e puxou com força a vara de anzol. Ele havia fisgado um peixe grande. "O que você falou, Zé?" disse meu tio. Depois dessa hora era como se todos os peixes estivessem acordados. Até eu consegui pescar, e só paramos porque o isopor era pequeno e já estava cheio. Era quase 22 horas da noite quando nos preparamos para voltar para casa. O céu estava parcialmente nublado, mas dava para ver o brilho longínquo da lua tentando escapar por entre as nuvens escuras, anunciando que algo não estava certo. Um vento quente, cheiro de chuva que não cai, cheiro adocicado misturado com cheiro de metal. Parecia um movimento coordenado, nos olhamos ao mesmo tempo. Senti um desejo de correr, de me esconder. Era puro instinto de presa. Pegamos tudo muito rápido sem se importar se algo ficaria para trás. "Vamos embora logo", meu tio disse sussurrando, como se soubesse de algo. Como se todos menos eu soubesse de algo. Corremos de volta pelo caminho no pasto. Os ânimos estavam alterados entre meu tio e seus amigos. Eles discutiam sobre o dia do mês, e sobre quem não lembrava da lua cheia. No início pensei que era uma brincadeira, mas logo vi que era sério. "Que drogas é? Você tinha que inventar essa pescaria justo hoje? Agora a culpa é minha. Foi o Fagundes que não matou aquela coisa quando teve chance. Você mataria um colega de infância só porque ele ficou doido? É nós ou ele?" Uai! Eu não entendia sobre o que estavam discutindo, mas confesso que nem dei importância. A única coisa que eu queria era sair daquele pasto o mais rápido possível, mas cada passo que a gente dava parecia que o caminho se estendia mais. Faltava pouco agora, só mais alguns metros e chegaríamos. Mas foi nessa hora que escutamos um rugido. Vinha de perto, bem perto. As nuvens cobriram o único raio de luar, a escuridão parecia brotar do solo, sombras se moviam aleatoriamente. Era uma dança sombria, algo perturbador.
Eu vi Fagundes procurar por algo. Eu fui até ele e perguntei o que ele procurava. O caminho sumiu, ele disse. Realmente o caminho havia desaparecido por um instante. Estávamos todos em um único lugar marcado pela trilha, todo o resto parecia ter sido engolido pelas trevas. Foi quando eu vi uma silhueta escura abaixada no pasto, os olhos amarelos brilhavam, como se absorvesse a pouca luz que estava. Senti minhas pernas enfraqueceram, parecia que só eu tinha visto aquela coisa, mas não conseguia esboçar som ou movimento para avisar aos outros. Fiquei apenas olhando. De repente a voz de Fagundes corta silêncio e me dá o maior susto da minha vida, mas foi o que me despertou da minha paralisia. Eu sei que é você, tu é o lobisomem. Tu não é uma pessoa ruim não, Tião, mas se tu não for embora nós vamos ter que dar cabo de você. Eu olhei para Fagundes e vi que ele estava olhando para a direção errada. Eu puxei para a direção onde eu tinha visto a criatura. Assim que Fagundes olhou, ela se levantou. Era grande, encurvado. A lua reaparece, como se tivesse tido permissão para voltar a brilhar, somente para mostrar melhor o monstro. Aquilo ficou parado, bufava e rosnava. Estava esperando o melhor momento para nos atacar. Meu tio me puxou lentamente para trás dele, ele me passou o seu canivete, sempre com movimentos lentos. Eu olhei para o lado e pude ver a trilha surgir novamente. Eu não sei se lobisomens têm poderes mágicos, mas aquilo era coincidência demais. Eu toquei José e mostrei a trilha para ele, e ele me mandou esperar. Ele sabia que o monstro iria atacar, então eu tive certeza que aquilo já havia acontecido mesmo, e que eu estava a poucos metros de um lobisomem de verdade. Não era um homem louco como o Fagundes havia dito. A fera fazia movimentos de um lado para o outro, se abaixava e levantava, olhava para nós e cheirava o ar. Eu já estava ficando sem expectativa de sair dali ileso. Foi quando Fagundes correu, mas não foi em direção à trilha, ele correu para cima da fera. Sua única arma era sua coragem, ou o último ato louco para sobreviver. O monstro se levantou, Fagundes não teria chance alguma contra a besta. Foi aí que eu vi o verdadeiro sentido da amizade. José e meu tio correram juntos, alcançando o amigo. Eles gritavam e gritavam, sacudiram os braços. Eles conseguiram afugentar a criatura, que se afastou e ficou de longe só observando, enquanto nós retomamos a trilha de volta até a caminhonete. Durante todo o trajeto nós olhávamos para trás. Ainda era possível ver o lobisomem ao longe, isso era bom pois sabíamos onde ele estava. Mas quando chegamos na caminhonete, quando já não podíamos mais vê-lo, eu entrei em desespero. Olhava para todos os lados. Entramos rápido nos espremendo na cabine da caminhonete, ninguém iria na caçamba. Meu tio ligou e acelerou, deixando um rastro de poeira. A 5 minutos, acelerando ao máximo, chegamos à primeira curva, quando pensamos que estávamos longe o suficiente. O farol alto do carro ilumina à nossa frente o lobisomem parado, nos observando passar em alta velocidade, como se o nosso esforço não fosse nada. Sentimos uma batida forte ao passarmos por ele. É um barulho de metal sendo rasgado. Meu tio perdeu o controle do carro por um segundo, mas o recupera. Ele olha pelo retrovisor e não vê nada. Nós também olhamos para trás, e ele não estava mais lá. Foi no dia seguinte que meu tio viu o estrago na lataria do carro causado pela fera. Essa foi a primeira lua cheia. Não consigo segurar!